Gente, agora eu vou começar de fato a falar um pouco mais detalhado sobre o sistema VRF. Eu vou falar sobre vantagens, isso aqui é ouro, tá? O Laércio provavelmente já pegou isso aqui comigo. O João também já pegou comigo. Laílson faltou as mentorias, você não pegou, viu, safado? O Marcos, acho que não sei se estava na mentoria quando eu falei isso aqui. Drica, você já assistiu as aulas que fala disso aqui ou não? Eu assisti todas as suas aulas de vender os cursos de carreira, só não comprei o curso, mas a vontade. Não seja por isso, hein? Não, já fez até negócio junto. Eu falei pra você que se a gente fechasse aquele negócio, você ia me comprar o curso, eu ia ganhar o curso. Ai! Glória a Deus, vamos lá. É isso aí. O que eu aconselho vocês, tá? Suga isso aqui. Porque tem informação aqui que quem vai aproveitar muito? Equipe de vendas. Mas vou bater real pra você, tá? Você é o cara do campo que sobe na escada. Eu preciso ser realista com você. Você não é a parte do jogo que ganha mais. Quem normalmente está com a maleta de ferramenta aberta é o que ganha menos no processo. Não que ele ganhe pouco. Eu tenho um mecânico de geração que tira 5 pau por mês. Se 5 mil para você é muito, nossa, o cara está extremamente contente com 5 mil. Mas eu conheço gente que tira mais de 30 sem abrir uma maleta. Só que é um caminho. Então, aprenda a vender. O que eu estou te contando é uma mina de ouro. Não adianta eu saber tudo tecnicamente se eu sento na frente do cliente e gaguejo, dá suadeira. Eu não sei convencer o cara. Eu não sei olhar se aquele... Eu vou negociar uma obra, eu estou falando com o estagiário. Você é o que para mim aqui tem mais cara de estagiário aqui, tá? Não que eu estou te zoando. Quantos anos você tem? 18. Tem alguém mais antes de 18 aqui? Deixa eu ver. Os dois lá da frente é mais novo. Você tem quantos anos, filho? 20? 10 anos? 10 anos? Foi mal. Pera aí. Agora você perde o posto de estagiário. Deixa eu passar para ele aqui. Agora você é o estagiário. Seu pai? Está acompanhando ele? Está entendendo? Você está tendo um privilégio que eu não tive. De aprender isso aqui, de ouvir alguma pessoa me falar antes mesmo. Você nem começou a faculdade ainda, né? O que você quer fazer quando você crescer? Eu achei que ele queria falar que ia ser grande. Agronomia? Top. Aqui você vai ganhar a mina de dinheiro. Fica aqui, o que não falta aqui é capim, soja, boi. Mas aprenda a vender. Tenha as manhas do profissional. Entender sobre... como que eu vou dizer para você? Você entender a linguagem do corpo da pessoa. Conseguir identificar se o cara é o cara que assina, tem a caneta de assinar o pedido. Se a pessoa ela tem poder de influência. Já teve negociações que eu fechei sem negociar. Só que já teve negociações que eu dei o desconto sem precisar. É ruim quando você chega num serviço, você queima sua margem. E depois você descobre que o cara, independente de tudo, fecharia com você. Já teve obras que eu podia dar 60 mil de desconto, eu cobrei, foi mais caro. O cara falou, cara, como você conseguiu fechar isso? Eu percebi que o cara não ia fechar comigo porque ele gostou de mim, ele confiava no meu serviço. Por isso que eu estou te falando, confiança é fruto de resultado. Agora, se você não tem resultado, vai ser um pouquinho mais difícil para você. Eu preciso ser realista com você. Se você não tem uma história que te precede, o trabalho seu é um pouquinho difícil. Mas na hora que você tiver, a tendência é facilitar. Mas eu vou te falar, tá? Seja uma pessoa de palavra. Não abandone o serviço. Se deu merda, fala que deu merda. Se errou, corrija. Se seu funcionário não foi no serviço, dá um jeito e põe em outro lugar. Mas não conte mentira para o cliente. Uma hora o rabinho do porco é mostrado. Não tem como. Enxerga. Então isso se trata de confiança. As pessoas, por incrível que pareça, tá? Não compram de empresas. Elas compram de pessoas que elas confiam. O João me conheceu. A gente começou a conversar. Não sei qual era a visão que o João tinha de mim. Já teve gente que comprou meus produtos e achou que eu era só um vendedor de curso. Depois descobriu que eu era uma pessoa completamente diferente. Que eu falo muito mais de curso. Vou te contar de algo que aconteceu semana passada.
É a primeira na história. Eu depois vou até fazer um vídeo sobre isso. Eu vou executar uma obra em São Paulo, sou fiscal, eu fiz o projeto, vou ser fiscal, o instalador que vai executar é um aluno e o outro fiscal que eu contratei é outro aluno. Tá, os 4. Os 2, um que está executando e o outro que está fiscalizando junto comigo, eles não mexiam com o sistema VRF. Isso aqui é uma fonte de... Você enxerga como dinheiro, eu enxergo como recurso, tá? Dinheiro é energia de troca. Tem gente que vale pouco, tem gente que vale mais. Eu, no início, quando eu virei instalador, meu valor era pouco, porque eu não tinha resultado. Hoje, nas obras, o meu valor agregado é outro. No início, o pessoal enxergava a minha empresa como um careira. Hoje em dia, eu falo, é o cara que entrega, é o cara que não abandona, é o cara que instala com qualidade. Você está vendo que muda? Porque agora tem resultado. Eu já fui quicado de obra. Eu já cheguei em obra para orçar, o cara falou assim, o Zanata eu conheço, mas a empresa XYZ eu não conheço. Nunca fiz. Já teve pessoas, eu lembro a primeira obra de água gelada, a gente está falando de água gelada aqui, né? Foi uma obra do Tribunal de Justiça. Os caras não estavam deixando eu orçar, mas olha só como que a gente conseguiu entrar nessa obra. Tinha uma vendedora chamada Kelly, e ela morava no mesmo prédio do engenheiro da obra, do Adriano. O Adriano hoje, eu te contar anos depois, tá? O Adriano hoje é meu amigo pessoal. Todas as obras que o Adriano vai, eu que faço. Mas na primeira obra, falou, não conheço o Zanata. Mas a Kelly eu conheço. Kelly, a sua empresa para mim só mexia com split. Vocês mexem com água gelada? Falou, mexe. Nós nunca tinha feito, tá? Era uma obra que dava mais de 6 milhões. Tinha 2 chiles de 350 TRs de água gelada. Nunca tinha feito. E Zanata, deram a oportunidade de nós orçar, mas você é útil, você tem uma semana para orçar. Moço, eu comi as planilhas, orçando tudo. E ainda tinha que bater o principal concorrente da região. Uma empresa que começa com J. Muito forte lá na minha região. E quando eu fui visitar a obra, um comercial foi comigo. Os 2 vendedores da empresa entraram em parceria para tentar ganhar aquela obra, porque os 2 iam rachar a comissão. A comissão era altíssima. Imagina a comissão de uma mão de obra numa obra de 6 milhões. Era alta. Então, a menina comprou um carro com a comissão, para você ter ideia. Só que a comissão da venda, rachada. E aí, quando entrou na obra, eu estou te falando o testemunho de um dos meus vendedores. Falou assim, Zanata, quando nós entrou, ele falou, velho, nós nunca fez isso aqui, mano. Aí ele disse que viu andar, né? Ele disse que eu ando muito rápido. Disse que dá para perceber quando eu chego na obra, porque eu fico andando assim, ó. Dá as passadas, né? Ainda mais de bota. Batendo o pé, né? Socando o chão. E disse que eu olhava assim, eles olhavam com um olhar assim de, nós nunca fez, nós não dá conta. E eu só olhava assim, é a primeira de muitas. Ela falou, esse eu não sei fazer, mas eu sei o telefone de quem sabe, vou ligar pro tiezinho. Vocês acham que eu sou mentor de muita gente, mas eu tenho meus mentores. Eu tenho várias pessoas que me ensinaram na trajetória. Muitas. São meus amigos pessoais. Esse que eu estou te falando, por exemplo, é um deles, o tiezinho. Já foi engenheiro de instaladora no Sul, da Termisul, virou meu amigo pessoal. A gente fez o primeiro projeto junto. Quando eu acabei de sair da Itachi, ele me contratou, porque eu morava em Brasília. Eu ia na obra toda semana. Eu aprendi ali. Teve um período que ele estava com baixa de serviço. Sabe o que eu fiz? Eu contratei ele. Eu fechei um projeto em Revit. Eu nunca tinha desenhado em Revit. E ele já tinha. Ele fez o projeto todinho junto comigo. E a gente fez junto. Você está vendo tanto que é importante ter parceria? Então, por isso que é importante você sempre ter pessoas que te inspiram. Mas agora a gente vai falar de vantagens, de oportunidades. Então, tem coisas aqui que talvez você não entenda de cara, tá? Não é tão óbvio para você. Eu tentei aqui para vocês simplificar o máximo possível. Então, você não vai ver muita frase de catálogo aqui, tá? Eu não estou aqui como fabricante. A diferença do meu treinamento para vocês é que eu não tenho uma marca. Não sei se vocês estão percebendo isso aqui. Eu não fico puxando sardinha para um ou para outro, tá? Dependendo das perguntas que vocês fizerem, eu posso falar positivamente ou negativamente de uma marca, mas talvez aquilo seja uma visão minha. Lembra, você compra de pessoas, você não compra de empresas. Se eu sair da minha empresa e for para outra, provavelmente as pessoas vão comprar da outra empresa, que conhece o Zanata. Hoje eu sou o Zanata da empresa X, amanhã eu posso ser o Zanata da empresa Y. Outro ponto importante, fornecedores, tá? Fornecedor, ele é representado por uma pessoa que te atende comercialmente. Eu já tive fabricantes que a pessoa de vendas
não sabia lidar com o emocional, se frustrou com a venda, cortou todo o relacionamento. Sabe o que essa pessoa perdeu? Oportunidades. Os outros fabricantes que estavam ávidos para fechar parceria, aproveitaram. Você precisa dar uma rata para o seu concorrente pegar seu lugar. Você precisa quebrar uma confiança. E eu fui extremamente verdadeiro com esse fabricante em questão. Contei a história ipsis litteris e eu tinha acesso à diretoria. Eu mandei e-mail para Deus e o mundo contando a história verdadeira. Mas o vendedor desse fabricante ficou magoadinho. A vendedora. Sabe o que aconteceu? Perde um após outro. Nem orçam mais. Muitos vão te enxergar como casa Carrier, como casa LG, como casa Samsung. Eu preciso ser realista para você, tá? Se você quer correr o risco de trabalhar só com a marca, tudo bem, é uma escolha sua. Mas talvez você possa perder muitas oportunidades. Um conselho sadio que eu te dou. Tenha uma de preferência, mas nunca abra mão das outras. É impossível você trabalhar com todas, tá? Tem uma japonesa que se você trabalha com ela, é só com ela. Se ela descobrir que você está trabalhando com as outras, você está fudido. Eu já passei coisas muito ruins com esse fabricante, de perder obra de contrato assinado. Não liberou credenciamento. Fala para a pessoa do seu lado assim, credenciamento. Fala aí, repete um pouquinho. Credenciamento chama-se política. Política. Eu tenho um contrato com esse fabricante de fazer startup, assinado em cartório reconhecido. Mas me tiraram o credenciamento por questão política. Você pode estar na falsa ilusão de credenciamento, é avaliação técnica. Eu estou no ápice do técnico e me tiraram a carta por questão política. Eu tenho que abrir o jogo para você, tá? Ou você dança a música deles, ou você vai dançar a música de outros. Então, seja plausível. Tem lugar que vai entrar uma marca chinesa, tem lugar que vai entrar uma coreana, tem outra que vai entrar outra japonesa. Agora, se você trabalhar só com um zoinho puxado e não abrir a biloca para os outros, muitas vezes você vai perder a oportunidade. Então, você tem que ser sábio, mas seja verdadeiro. Nunca seja filha da puta de ser leiloeiro. Isso é foda, isso mancha a sua história. Mancha a sua história. Se você falou que você está com fulano naquela obra com um determinado fornecedor, vá com ele. Não fica pulverizando, não. Escolha parceiros. Não estava nem programado para falar isso. Mas como que funciona um sistema VRF? Se vocês nunca viram, eu ia trazer um videozinho, mas eu achei melhor mostrar dessa forma, tá? Não sei se vocês já tiveram algum ensinamento dessa forma. Normalmente, tá muito claro. Pior que... Isso, melhorou. Só não vai dormir. Cadê o do óculos? Não põe o óculos, não. Botar óculos, vou te ver. Deixa eu ver se tem mais alguém de óculos aí. Tem não, põe não, miserável. Isso aqui é uma condensadora VRF. Imagina que é o mesmo condensador de split, tá? Basicamente, qual a diferença de um split para um VRF? Split, os convencionais, o compressor de velocidade fixa. Aí alguns têm controle de condensação, que fica variando a velocidade do ventilador da condensadora. Aí você vai subindo para um split inverter. O compressor aumenta e diminui a velocidade, que é a frequência de rotação. Tem um controle de condensação, que é a rejeição de calor mais preciso. Então ele consegue atingir o set point mais rápido e manter aquela temperatura. Você vai para o multi, imagina um split inverter que num compressor tem várias saídas. É quase um prelúdio do VRF. Hoje uma pessoa, o Bruno Noda da Itachi, me fica mandando áudio. A diferença do multi-split para o VRF. Eu só escrevi assim, um começa com M e outro com V. Eu só não publiquei lá, né? Safado, só faz essas perguntas só para causar treta. Mas eu vou para o VRF, grandão ou pequenininho? O grandão, VRF, pequenininho, é o mini VRF. Então você tem capacidades que vão de 3 HP. O que é o tal do HP? Esse quadro aqui está funcionando? Não tem papel, né? Mas enfim. Anota aí, um HP não é HP de horsepower de motor, tá? É HP de refrigeração. Um HP é 9.600 BTUs. Tem uns quebrados aí no meio, 9.600. Quanto que é um TR? Um TR é 1 tonelada de refrigeração. É 12.000 BTUs. Então, se você fizer a regrinha de 3, se eu não me engano, um HP é 0.8 TRs, tá? Se eu não me engano. 0.8 ou 0.75, alguma coisa. Divide aí para mim, João, só para saber quando dá. Não. 0.8, né?
Qual que é a diferença crucial que do multi para frente... no multi você tem, por exemplo, se eu tenho um evaporador, eu vou ter um par de linhas. Linha de líquido e linha de sucção. Vamos lá. Deixa eu pegar um que eu não falei. Seu nome? David. Qual que é a linha grossa? O David trabalha no orçamento. Vou pegar outro. Qual que é o nome da linha grossa, filho? É tu, boy. Cano de dreno. Não, eu que respondi, não foi ele não, gente. Vamos lá, coisa simples, gente. Linha grossa. Se tem sucção, porque eu estou o fluido no formato de gás. Só isso. Segredinho. Linha de gás. E a do dreno foi top. E a linha fina é o quê? Linha de líquido. A linha fininha. Beleza? Então, se eu tivesse um multi, eu teria um conjunto de linha indo para cá e um para lá. No VRF entra essa figurinha aqui, ó, que são as derivações. Ela permite você sair com um par de tubulação e ir derivando. Aqui, ó. Aí cada fabricante tem um nome. Derivação, multi-kit, refinet. Passe para frente, vai passando. Não sei quem já pegou no... Pega no cano aí. Detalhe, tá? Deixa eu fazer o seguinte, presta aqui, Marcos. Eu vou passar os dois juntos, porque um é mais grosso que o outro. Um é a linha de sucção e o outro é a linha de líquido. Pode passar nos dois juntos, vai passando todo mundo aí. Então eu tenho as derivações. Só que agora, na condensadora... Olha aqui, ó. Só que agora na condensadora VRF, eu não tenho só o compressor variando e nem só o ventilador. Eu tenho tudo. Eu tenho fluido o tempo inteiro aumentando e diminuindo a volumetria dele, por isso que se chama VRV. VRV é uma marca patenteada da Daikin, Variable Refrigerant Volume. VRF, Variable Refrigerant Flow, que é o que? Variação do fluxo de refrigerante. Ele tem um puta de um acumulador de líquido, que ele fica acumulando ou não. Eu não sei se vocês já tiveram Tem um Rios meu que eu mostrei isso, depois vocês assistam. Mas eu acho que eu fiz isso na Samsung, fiz isso na da Midea. Eu mostro na hora que eu estou fazendo startup, o Service Checker, como se fosse. O Service Checker é da Daikin. Da Samsung chama S-Net Pro. Da Midea é o T-Conte Diagnosis, alguma coisa assim. Mas é o software que na hora que eu estou fazendo startup, eu consigo ver o fluido passando, a velocidade do compressor, frequências, temperaturas no trocador. Então você vê a variação de fluido, válvula abrindo. Cara, tem um monte de válvula dentro do condensador. Tem uma válvula de 4 vias que eu consigo inverter se ele vai ser quente ou frio. Em Goiânia, como aqui, dificilmente você vai funcionar ela no ciclo quente. Mas há 2 semanas atrás, eu fui rodar uma condensadora à noite, estava uns 21 graus, na hora que eu dei o test run, entrou no ciclo de aquecimento. Cara, tem alguma coisa errada, mano. Essa condensadora aqui está soprando um ar frio demais. Não deve estar dando retorno. Aí na hora que você pega aqueles técnico bom, você conhece o técnico bom, quando ele pega na linha de sucção e fala: o gás tá bom. Certeza! Certeza que você conhece, tem certeza! O mecânico chega lá, levanta a mão pro alto assim, levanta a mão pro alto, só um. O cara pega assim, retornou, tá top o gás, ó. Valeu, mano, valeu. No VRE. Ele falou um dado importantíssimo. Quantos aqui sabem medir superaquecimento, subresfriamento? Levantou a mão? Se eu falar para vocês que eu não faço a mínima questão de decorar. De duas, uma. O ideal era fazer em tudo, em todos. Na parte de refrigeração, câmara fria, se você não fizer, vai dar merda. Grandona. Mas você pode usar aplicativos. Tem um aplicativo tá no meu celular, tem um da Danfoss. Nesse ponto... Ô Marcos, você trouxe o digital? Rapaz, já levaram o seu texto, hein? Já Elvis, filho, já tá dando vácuo lá. Vê se acha ele lá. Todos têm, tá? E aí, como é que faz pra adquirir isso aí? Hã? O único que eu não tenho é do fornecedor japonês, começa com D, por causa dessa situação que eu te falei. Todos os outros eu tenho. O mais fácil de conseguir é o da LG, você compra na do frio. Os outros eu uso restrito. Eles só...
O LG MV. MVP é quando você é autorizado para ele LG para dar o startup. O LG MV você consegue comprar no Frio, acho que custa R$900. E funciona até para multi. Você pluga na entradinha lá, você vê tudo no celular. Tudo. No computador você não enxerga. No computador você tem que ter outro aplicativo. Mas o LG MV, ele parece um USBzinho. Você pluga no condensador da LG, serve no multi, acho que tem até alguns splits e inverters que também pega. Você vê no celular com o LG Mobile, LG MV Mobile, alguma coisa assim. Você enxerga tudo ali do sistema, tá? Mas minha ideia é restrito. Trainer, restrito. Itachi, mais restrito ainda. Daikin, restritríssimo, não sei nem se existe essa palavra. Falta algum outro fabricante que eu falei para vocês? Gri também tem, mas ainda está chegando aí no mercado. Tá aqui. Que é isso? Eu ainda vou chegar nesse nível aqui. O meu ainda tem os cabinhos. O meu é 551. Ó, se você quiser fazer o superaquecimento, é só você estar com a linha de líquido. Vamos lá, qual que é a linha de líquido? É o vermelho ou o azul? É de líquido ou vermelho? Por quê? Porque é de líquido. É de líquido, não valeu a resposta. É de líquido. Por que que a linha de líquido é vermelho? Gente, azul e vermelho. Que é quente, caramba. Vermelho é de quente, azul é de frio. Só isso. Não, o superaquecimento que você fazer aí também. Não, eu só faço aqui. Eu já usei o Penta, aí o Penta você tem que usar algum aplicativo para te ajudar, tá? Mas ó, com um manifold desse, isso aqui é... Tá o quê? Acima dos 4 contos um bichinho desse aqui? Por aí, né? É. Mas com as garrinhas, isso aqui é um termopar, tá? Outra coisa muito boa, e vou te falar, Hashtag Marcos dá desconto. Fala aí, hashtag Marcos dá desconto. Outra coisa importantíssima, tá? Vacômetro. Muito bom esse daqui. Não aperte com alicate em nome do Deus refrigerista. Não, ele vai te pegar. Não, se for pro céu, vai pegar. Não aperte com alicate, senão você vai lascar uma ponta dessa daqui. Isso aqui é um vacômetro. Isso. Outra coisa, eu pessoalmente amava um da Vulcan que tinha, que ele era de passagem, um azulzinho, foi o que eu mais gostava. Porque esse daqui muitas vezes os caras não têm cuidado, eles amassam esse aqui, ó, lasca ele. E essas borrachinhas de vedação sempre, essa daqui tá comida, ó. Essa aqui é um exemplo típico, você tem que trocar, tá? Vou dar uma dica para vocês. Descobre um representante da Friopeças que pode estar entre nós aqui, não sei quem é. Pede pro cara ou pra uma loja de refrigeração, dá de brinde pra você um saquinho que vem as borrachinhas com um negocinho no meio. Velho, a cada 3 meses eu ligo na do Frio e falo, acabou meu refil. Moça, vocês mandam um saquinho que vem um monte, vem uns 100. Pra eles é peanuts, eu já ganhei os daqui mais da Friopeças. Cada equipamento que você mexe tem que trocar. Eu já vi gente fazendo isso aqui com mangueira cortada, tá? Não é a mesma coisa. Dá bom, olha, ó, dá bom. Que é isso, velho? Então eu vou mostrar para vocês um pouquinho aqui. O que isso aqui está representando, tá? Ligadas, desligadas. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se fosse um split, eu teria 10 condensadoras. Se fosse um multi, provavelmente eu teria 2 condensadoras penta. Tá? Mas eu tenho restrição de capacidade. Porque o penta tem até, acho que a condensadora penta vai de 48 ou 42, se eu não me engano. Mas o VRF, você tem condensadora que num único módulo dá 32 HP. 32 vezes 0.8 você vai descobrir em TR. Quanto dá aí? 32 vezes 0.8. No módulo único. Tem condensadora, a Midea já lançou, mas está trazendo para o Brasil, o Multi V8, que tem condensador de 40 HP. Quanto deu? 25 TR, numa única condensadora. Então aqui, por exemplo, qual que é o tchan do VRF, gente? Controle de capacidade, é aí que economiza energia. É o sistema, em termos de gás, tá? Que opera a gás, ele é um equipamento tipo expansão direta, mais tecnológico que tem no mercado, tá? Mais tecnológico. Deixa eu ver os próximos para não me delongar aqui. Essa parte eu acho muito legal.
Isso aqui, ó, é igual para todo mundo. Presta atenção aqui, ó. Quando você entende a lógica, como as coisas funcionam, fica muito mais fácil, até de dar um diagnóstico. Você não precisa nem ver diagrama, pressão, temperatura aqui, entalpia. Mas você entende a lógica. Deixa eu ver o próximo. Ah, tá. Volta. Se eu tenho ali, olha como é que funciona. Atingir a temperatura, botei um set point ali no equipamento. Primeiro, tá? Avise seus clientes que ar-condicionado não baixa de 18 graus, não é câmara fria. Porque tem gente que acha que é câmara fria. Outra coisa, vou botar no 18 para gelar rapidão. Bullshit. Não funciona, isso é efeito placebo, tá? Sabe o que é bullshit, né? Não? Vai lá, não. O YouTube pode censurar meu vídeo por causa disso. Mas se você botou em 21, a máquina vai entregar o máximo dela até chegar em 21. Se você botou em 18, ela só vai parar quando chegar em 18. Ou seja, a máquina, entre aspas, não vai desligar. Em Sinop, então, nunca na vida. Mas, por exemplo, atingir a temperatura, vocês vão entender que linha vermelha significa linha de líquido, mandando líquido para o evaporador, tem a válvula de expansão no evaporador, serpentina, ventilador e retorna para o condensador. Então, basicamente, como que funciona a lógica de operação de qualquer fabricante, tá? De qualquer. Placa eletrônica da evaporadora, você vai ter 3 sensores, antes e depois da serpentina. Basicamente um é na linha de sucção, que já está indo para o compressor, e outro é na linha de líquido. Basicamente isso. Aqui eu já vou te contar um erro, tá? Essa derivação está no sentido contrário. Ela tinha que ser virada para lá. Essa linha aqui tinha que dar um mirror nela. Eu vou corrigir isso aqui ainda. Um dia eu corrijo, mas já estou contando para vocês na apresentação. Válvula de expansão eletrônica, placa eletrônica da evaporadora. Isso aqui é um controle com fio ou sem fio. E ele tem 3 sensorzinhos, 3 termopar, 3 sensor de temperatura, normalmente de 10K, tá? Normalmente. Antes de entrar na serpentina do evaporador, depois da serpentina do evaporador e um retorno. Com essas 3 informações, ela abre e fecha a válvula. Ela regula a quantidade de fluido que ela vai passar aqui nela. Tem válvula que tem 4.000 passos, 2.000 passos. Vou dar um exemplo. Samsung, se eu não me engano, é 1.800, quase 2.000 passos. Então, quando eu pego o Service Checker lá, o SNET Pro, e estou fazendo uma avaliação no sistema, ou fazendo um startup, e vejo lá as válvulas em 1.400, 1.600, e eu botei o sistema no 18, no 12, eu já sei, está faltando fluido. Outro ponto que eu vejo o compressor aquecendo demais. E muitas vezes ele não rampa. Vocês estão vendo o tanto que é importante saber dessas 3 informações? Você consegue pegar sem eles, tá? Só com penta. Mesma coisa. O que eu aconselho? Não tem essa tecnologia. Vá na evaporadora mais longe, manda todo mundo para o 18, mede com penta a temperatura de insuflamento e retorno. Meça nas 4 bocas, tá? Que se a evaporadora estiver suja, vai dar diferença de temperatura entre elas. Agora eu comecei a parte técnica. Falei para vocês, quem fica... Cadê o... Quer pegar o Refinet, filho? Vai chegar lá ainda. Vou chegar lá ainda. Eu nem abri a apresentação do treinamento ainda. Isso aqui é bem só possível. Beleza, o que mais que acontece? Aqui não dá para vocês ver direito, mas tem a placa do condensador. Eu vou mostrar para vocês na outra figura como é que funciona essa lógica aqui, tá? Mas basicamente com essas informações no evaporador, você tem um cérebro da operação que é a condensadora mestra. Ela vai receber essas informações e vai interpretar e vai dar os comandos. Faça isso, faça aquilo, diminui a rotação de ventilador, aumenta o compressor, libera mais fluido, diminui fluido, fecha a válvula, abre válvula. Funciona assim a lógica. Primeiro ponto, sensor de refrigerante, o projetor agora prejudicou nós. Sensor refrigerante na entrada, na saída, no ar de retorno e no controle remoto. Tem alguns controles remotos com fio que ele tem sensor de temperatura, tá? Então ele faz uma lógica de medição de temperatura no evaporador e no controle remoto. Leu essas informações lá na evaporadora, ó. Vai ler insuflamento. Ele não lê insuflamento, tá? Ele está lendo a temperatura da linha de líquido, a temperatura que o gás chega, a temperatura que o gás volta e lê retorno lá em cima. Ou que está na serpentina aqui, no retorno. Beleza. Fez isso, o que ele vai fazer? A placa eletrônica da evaporadora vai interpretar essas informações e vai, abrir ou fechar a válvula de expansão. Vocês estão conseguindo enxergar direito ou só eu que tomei cegueta? Tá, né? Tá meio clarinho, mas você se vira aí para enxergar.
Apaga essa aqui para ver se melhora. Melhorou? Só não vai baixar esse óculos. Se você baixar esse óculos, você vai ver. Eu vou tacar um refinete em você. Ele já tá pequenininho na carteira aqui, ó. Ele já tá escorrendo, né? Vixe, quanto é? Mano, toma um café. Toma um café. Pode deixar apagado assim? Pode deixar, fica melhor para enxergar. Se qualquer coisa escurecer mais, nós... Mandou informação ali para a placa eletrônica. Quarto passo, tá? Alguém sabe a diferença de pré-sostato para transdutor? Quem souber, responde. Alguém sabe? Pré-sostato normalmente é on ou off. Você põe um pré-sostato de alta. Vamos supor que está com 440 PSI. Se passou de 440, ele abre, ele interrompe. Ele vai desatracar um contactor ou vai cortar um comando, vai mandar desligar. Se tem um pré-sostato de baixo, baixou de 30 PSI, é o mesmo princípio. Então o pré-sostato ou é sim ou é não. O transdutor não, é leitura em tempo inteiro. Por que ele é transdutor? Ele pega um sinal mecânico, que é pressão, e converte num sinal elétrico, tensão. Tá? Isso é a diferença de pré-sostato para transdutor. Então nós temos um transdutor. Ele fica lendo a pressão do sistema o tempo inteiro. Com essa leitura de pressão na sucção, porque se eu fechei válvula, eu estou com mais disponibilidade de fluido. A condensadora entende, eu não preciso dar meu máximo. Baixa a bola. Vocês não vão esquecer mais essa pergunta. Por que quando a gente tira a tampa da mecânica ali da equine, ela baixa a pressão e a rotação do compressor? Porque querendo ou não, você está atrapalhando a troca de calor do trocador de calor. Quando você está com ela fechada, você está fazendo com que o ar passe na serpentina e mande embora. Ou seja, você está resfriando o fluido ali no trocador de calor do condensador. Se você abriu a tampa, o ar não vai passar pela serpentina. Vai passar pelo buraco que tem ali. Ela baixa para diminuir o fluxo. Ela baixa. É. Tem outros fabricantes, isso é uma tecnologia muito boa. Tem outros fabricantes, sabe o que eles fazem? Aumenta. Por quê? Ele está entendendo que ele está com dificuldade de injetar calor. Então o que acontece? Você leu isso daqui, a condensadora leu, ela vai fazer o seguinte, ela vai começar a dar comandos para a placa da unidade condensadora. Esses comandos podem ser diversos, entre eles, ele pode mandar a informação para o compressor acelerar ou reduzir. Se, por exemplo, você está com um sistema com baixa carga de fluido, ela vai entender as válvulas abertas, vai entender que a pressão não está subindo, ela pode entrar com a condensadora em estado de emergência. Ela não deixa o compressor rampar. Aí o que acontece? Não refrigera a contento. Mas você quer ver funcionar? Se você tem 10 evaporadoras no sistema, deixa uma ligada, ela vai dar conta de atender essa uma. Você entendeu? Porque ela pegou o fluido das 9 e mandou tudo para ela. Esse é o tchan do VRF. Entendeu? Inteligente nessa distribuição. O que mais? Ela então manda, ela altera a velocidade do compressor. O compressor tem velocidade variável, tá? Tem compressor que passa de 60 Hz. Não sei se você entendeu o que eu falei. A nossa frequência da tensão da concessionária é 60 Hz. Ele rampa, pode ir até 90, 120 Hz. E eu consigo identificar um sistema com falta de fluido, sabe como? Só com a temperatura do compressor. Tem um termostato na cabeça dele. Normalmente fica até 90 graus. Eu estou dando dados para vocês agora. Isso é ouro, tá? Isso aí você vê só em sem treinamento. E muitas vezes nem falam disso. De 90 até 90, tá de boa. 90 graus na cabeça de um compressor e ele é envelopado. Passou de 100 graus, já entra numa situação, opa, preocupante. Acima de 120 ele desarma. O fluido é quem refrigera o compressor. Então, se está faltando fluido, o compressor pode superaquecer. Só que o VRF é tão inteligente que para queimar um compressor, tu tem que ser herói, boy. Você tem que ser herói. Sua instalação tem que ser muito mal feita. Você tem que ter invertido as coisas, você deixou muita fuligem dentro do sistema, que vai ir tudo para as válvulas dos evaporador. Antigamente, o fabricante mandava você limpar as redes com o 141B. Hoje não tem mais, proibiram, entre aspas, né? Que é flamável. Aí tem o EcoMate da vida. Qual é o nome daquele outro fluido que você me mostrou lá? Air Repair, né? Eles pegaram as fórmulas do EcoMate da vida e reduziram, né? Para máquinas pequenas. Mas não pode mais. O fabricante nem fala isso mais em treinamento. Por quê? Porque fica resíduo. Mas você tem que fazer. Em VRF é brasagem com fluxo de nitrogênio. Que tanto usa nata? Vou dar uma dica. Isso aqui é imperdível, tá?
Isso daí você não vê a Globo mostrando, não. Ó. Se isso aqui é um tubo de cobre e eu tenho que fazer uma abrasagem. Tem gente que gosta de montar a rede, montou, chega lá no final, tampa, faz um furinho de merda. Faz um furinho. E ó, se eu tô fazendo a abrasagem assim, eu tenho que mandar o nitrogênio aqui, né? Se eu fizer a abrasagem assim, o nitrogênio está competindo comigo. Então eu tenho que brasar assim, entendeu? Se o nitrogênio está nessa situação. Para ele não competir comigo. Sacou? Para ele não tentar apagar minha chama. E aqui você tem que estar tampado com um furinho. Mano, aqui tem um regulador de nitrogênio. Isso aqui é uma sacada. Mas muitas vezes você deixa a bendita da bala de nitrogênio aberta, cacete. E a quantidade, mano, malemar balanga os pelos. A gente furava a ponta, apanhava a fita crepe, furava, pegava o isqueiro, riscava, se balançou a chama do isqueiro, pronto, tá, soltava. O isqueiro. O isqueiro. Isso aí. O que mais? O tempo inteiro, tá? Se você for avaliar um VRF por pressão, ele pode te enganar, porque ele fica variando o tempo inteiro. Eu já peguei VRF operando com 80 PSI na baixa. Aí falou, tá com falta de fluido. É 110, é o R410, vai parar com 140, mas eu já peguei ele operando com 430 PSI na alta e não tinha excesso de gás. Fica flutuando o tempo inteiro. Por quê? Porque ele fica ajustando o subresfriamento e o superaquecimento. Então ele regula o subresfriamento e depois volta. Ó, regulou, ele devolve informação para a placa eletrônica da condensadora. Isso aqui é o coração da operação, tá? Placa eletrônica do condensador. Por incrível que pareça, na hora que você pega um condensador, onde que a galera tem medo no VRF, tá? Aquele mundo velho de placa. Cara, quando você entende essa lógica, acaba o segredo. Você vai olhar o esquema elétrico que tem na tampa do quadro elétrico, você descobre ali, ó, placa de energia, placa que controla o ventilador, placa que controla o compressor, placa mestra que comunica com todo mundo, essa daqui é a dos sensores, você esmiuça ela, só sabendo essa lógica. A diferença está muitas vezes em inglês, agradeça a Deus, podia estar em coreano ou chinês. Você ainda tem o Google Tradutor, que se você mirar ali, ele traduz para você. Eu faço bastante. Ainda bem que, imagina se está em chinês, aqueles rabisquinhos. Eu vi até que a China está chegando aqui pertinho, que eu vi um galpão ali passando de sorriso, que é chinês já todinho. Funko, sei lá o que é. Então, ó, ela pegou a informação, devolveu para a placa, o que a placa faz? Ela regula de novo a velocidade do ventilador, do condensador. O tempo inteiro, tá? O tempo inteiro. Por exemplo, residência, você tem o modo que a gente chama de modo silêncio. Você configurando ele regula. Vamos supor, eu já peguei condensadora que tem acho que 16, 20 velocidades do ventilador, tá? Ele não fica degrauzinho por degrauzinho, ele tem 20 estágios. Se você habilitar esse modo noturno, você limita ele, por exemplo, ao 6º estágio. É como se você limitasse um pouquinho a dissipação de calor, tá? Só para não ter tanto ruído. E isso limita um pouquinho a frequência do compressor. Então, o modo pegou essas informações, ela se interpretou, muda a velocidade do ventilador, em consequência, muda a velocidade do condensador de novo, e depois muda o que? Velocidade, o que é ventilador externo de velocidade variável. Porque sempre, se o ventilador é comandado por uma placa do ventilador, tá? E sempre tem uma placa que é alimentada pela placa mestra. Porque muitas das vezes a Daikin, ela desliga o ventilador e continua... Esse homem gosta da Daikin, né, filho? Ele gosta, né? Ele gosta. Repete. Tinha um professor. Fala, conta, diga. Muitas das vezes a Daikin, ela desliga o ventilador. Os dois ventiladores só continuam funcionando o compressor. Por quê? Por causa da demanda da... Ela está controlando o subresfriamento. Ela está rejeitando o calor, mas não está precisando... Ela não precisa condensar. Não, ela não precisa passar fluxo de ar. Sem ter a ventilação. Na hora que ela perceber, por exemplo, que tudo isso é traduzido em temperatura, tá? Vamos supor que ali dentro da serpentina do condensador tá passando a 32 graus, o fluido ali, tá quente. Mas vamos supor que chegou a 40. Quando chegar a 40, ela fala, entra ventilador. Aí baixa a temperatura. Vou dar um exemplo que eu já peguei, tá? Tava chegando a temperatura de descarga do ar no condensador, estava 55 graus, estava dando alarme de alta pressão. Quando eu fui pegar esse caso, o cliente tinha colocado uma veneziana, pegou uma veneziana, o ar estava batendo na veneziana e voltava. Eu peguei um termopar, botei na saída da condensadora, 55 graus. Quando passa de 50, ela dá esse alarme mesmo, de alta pressão.
Só falei, arranca a veneziana. Arrancou, o ar quente foi embora. E isso é o curto-circuito de ar quente. Por isso que a condensadora tem que ser bem ventilada. Qual que é a temperatura de condensação do fluido 410? Tenho a mínima ideia. Mas sério, isso pra mim hoje não faz diferença. Por exemplo, o que ele falou que o KS404, por exemplo, o sistema de resfriado congelado, ele vai condensar a 40 graus, 45. Se a temperatura externa estiver abaixo disso nesse sistema, ele para a ventilação. A priori eu não tenho a mínima ideia, mas o que eu faria nessa situação? Se em algum momento eu tivesse que olhar essa temperatura de saturação, de condensação, eu pegaria o final do manual, onde ele mostra para mim uma tabela de ranges e parâmetros e analisaria por isso, entendeu? Tem a regrinha de pressão versus temperatura. Isso é crucial quando você vai mexer com refrigeração. Isso é crucial. Mas no VRF, sinceramente, eu deixo a placa eletrônica do condensador fazer todo esse controle. Onde que é o problema, tá? Ela é o coração. Ela vai dar problema quando algum sensor estiver bichado. Tem como você enganar ela? Não tem como. Isso aqui é um tipo de sistema que não adianta, sei lá, e jampear o pressostato, tá? Não adianta. Ela se protege. Não aceita gato isso aqui. Mas quando eu... É ajuste técnico de engenharia. Esqueci de falar. E quando eu falei dessa questão da temperatura, eu estou falando na real para vocês. Para mim, essa informação até o momento não foi importante. Mas se em algum momento eu tiver que ajustar alguma coisa, aí eu vou estudar. Eu vi isso na faculdade, mas para mim não fez diferença hoje. Por exemplo, é provável que vai ter uma outra mudança de fluido refrigerante no VRF. Eu já peguei VRF com R22, já peguei VRF com R407 e agora está no 410. Tem split com R32, não tem? Já tem com propano. Já tem com propano na China. Já tem com R32. Então assim, vai chegar aqui. Qual que é o problema? Fala pro seu amigo que gosta de um cigarro aí, de um isqueirinho. Não vai poder mais fumar ali perto. Vai se lascar. Senão vai ser só o cabum. Pode acender a luz. Acende a luz pra mim, por favor. Pode acender essa também. Senão vocês dormem aqui. Deixa eu ver se vocês estão escorregando na cadeira. Não escorrega na cadeira não, miserável. Vantagens. Grandes distâncias permitidas para linhas frigorígenas. De cabeça, vamos lá. Se eu peguei um split de 24.000 BTUs, qual que é o comprimento máximo da rede? 25. Fala um, escolhe uma marca. A Gri, quantos metros? Até 30.000 BTU até 30 metros. 30 Pra cima metros. disso é 50 metros. Eu manual semana passada. É, certeza. Em casa contar ainda. Beleza. Então 30 metros, um de 60 mil, vai até quantos metros? 50 metros. 50 metros? Pode ir até 80, se eu não me engano, se você usar um acumulador de líquido e uma válvula automatizada de serviço. Tem esse detalhe numa nota do manual da Midea Carne, mas você pode. Eu estou pegando o caso extremo e provavelmente você vai ter que usar a tubulação de 1 3/8 ainda. Vai ter que dar uma subida na linha de... No manual da guia até 50 metros Normal, padrão. Excedeu, aí a carga de gás, eu não preciso usar bitola, diferente. Aí passou de 50 metros, eu já tenho que calcular e usar bitola diferente. Isso aí. Então eu estou mostrando esse range só para vocês terem ideia. Então vamos botar que o máximo seria 50 metros. Vamos pegar esse range, tá? No multi-split é menor ainda. Por quê? Porque aí é o somatório do comprimento de cada perna. Se eu não me engano, a maior distância para uma única perna, acho que é 20 ou 25 metros. Salvo engano, tá? Não decorei isso. E se eu não sei, não tem vergonha nenhuma de falar, eu vou pegar o manual e vou ler. Não tem problema nenhum. Manual não é pai de burro, é pai dos inteligentes, aquele que pesquisa ali. Vocês viram que da minha maleta eu tirei o manual? Não sei se vocês perceberam. Mas eu tenho todos digital, mas por incrível que pareça, eu sei até de qual cliente que eu peguei isso aqui. Foi de uma obra que eu executei e o manual estava jogado dentro da máquina. Toda vez que eu vou acessar a IHM da Itachi, eu tenho que lembrar do capa, de não sei o que, do ODU. Eu consigo enxergar tudo do sistema, só olhando o IHM dela. Nesse ponto eu pago o pau para a Itachi. Das condensadoras, ela foi uma das primeiras a colocar essa tecnologia. Você enxerga o sistema inteiro só pela IHM do condensador. Você fala pela Deep Switch? Não, você não precisa ajustar nenhum Deep Switch. O Deep Switch você ajusta só no startup, entendeu? Ali você consegue navegar em cada evaporador, em tudo no sistema. Essa questão de HM, né, de interface homem-máquina, eu acho ainda que deveria ter, cara, na própria condensadora. Antes de você pegar um sistema de automação na parte de refrigeração, por exemplo, você tem os controladores da Danfoss, você tem da Emerson, você tem da Dixel. Cara, você vê tudo numa válvula de expansão eletrônica. Mas você sabe por que eles não vão fazer isso? Restrição de informação, pai.
Você tem que entender que antes só eles rodavam. Só que cresceu tanto, hoje em volume de máquinas vendidas, já ultrapassou máquinas de água gelada, só não vão conseguir vencer split, porque split é pulverizado. Só que lembra do negócio, tá? Na China já tem split com mangueira de engate rápido. A figura do instalador está sumindo. Nos Estados Unidos também já tem ou não? Já tem, mas ainda está mais restrito. Pois é, isso aí é uma benção. E por que que ele... Compra o ar, vai lá Por que que eles não vão deixar? Eu conheci um amigo meu que já queria vender um ar pro cara instalar e já queria mandar os canos no vácuo. Cadê meu? Esse é top. Mas ó, as condensas já tem split que tem bomba de purga, ou seja, virou uma bomba de vácuo dentro dele. Então voltando aqui, por que eu fiz questão? Vamos pegar os 50 metros. Qual é o seu nome? Cristiano. No VRF, entre a condensadora e a primeira derivação, eu posso ter 1 quilômetro. A bitola maior que até hoje eu instalei foi 2,5 polegadas. Puta de um tubo, era difícil até de achar o tubo. Isolamento. Foi uma rede de 72 metros, de uma prumada. Rapaz, só de cobre, era uma instalação de 10 máquinas, deu 72 mil reais. Só de cobre, sem isolamento. Mas por causa da distância e da capacidade do sistema. Quanto mais distante eu consigo mudar a bitola do cano? A bitola do cano é proporcional. Por que você, quando você vai selecionar um VRF, você tem que usar um software de fluxograma? Que são todos gratuitos, tá? Você pode calcular na mão? Pode, tranquilamente. É mais difícil. Mas o software de fazer fluxograma não é uma teta? É uma teta. Porque você põe as distâncias, ele vai aumentando a bitola do tubo para compensar a perda de rendimento. Então ele faz isso automático. Você pode pegar, por exemplo, uma rede muito distante, muito longa no VRF, como são várias, uma máquina de 9 vai entregar 3.000 BTUs. Quando todas estiverem ligadas ao mesmo tempo. É isso que o software de fluxograma faz. Ele simula todo mundo ligado em full time, que é o que a gente chama de diversidade. Eu não vou falar isso hoje que não dá tempo, é um assunto para outras aulas. Mas você tem grandes distâncias permitidas. Da primeira derivação, do primeiro refinet até a evaporadora mais distante, o limite é 40 metros. Tem algumas regrinhas, se você cumprir, você pode extrapolar até 70, só com autorização do fabricante. Mas imagina, você tem um monte de evaporadora, olha o comprimento de linha que você pode caminhar. Você já rompeu e muito a barreira que o split consegue. Tudo isso associado ao quê? Capacidade de compressor, todo esse controle eletrônico que faz. Vocês estão vendo as vantagens? Sem contar a economia de energia, né? Chega quando você tem. Esse detalhe da distância. Depende. Quem conseguir utilizar ele como argumento de venda é um dos principais argumentos de venda. Você cria uma casa de máquina, casa de máquina não é algo fechado, tá? É uma laje técnica. Você vai evitar de ter várias condensadoras na fachada e atende o prédio inteiro. Eu já atendi prédio com 4 andares e um conjunto de 4 condensadoras. Tem 4. Nossa, mas e parar o sistema? O que acontece? Quantas geladeiras tem em casa? Quantas? Você tem 2 não? Se parar uma, você não vai usar outra? Uai, se acontecer, pode acontecer uma queima catastrófica que vai paralisar o sistema inteiro. Eu tenho que ser realista para vocês. Mas quando você tem uma condensadora com mais de um compressor, você pode botar um no modo de emergência e operar com outro. Muitas vezes você pode tirar evaporadores do sistema e operar com o restante, diminuindo a carga disponível. Mas eu já peguei queimas catastróficas que o sistema inteiro parou. Não tem o que fazer, você tem que trocar. Eu tenho que ser realista para vocês. Mas ele tem N vantagens. O que eu aconselho? Se é uma situação crítica, põe no mínimo 2 condensadores. Ah, se eu vou instalar uma instalação de 20 HP, você pode pegar 2 condensadores de 10. Ah, se eu tenho um de 30 HP, você pode pegar uma condensadora de 30 ou então uma de 20 mais uma de 10, uma de 22 e uma de 8. Entendeu? Você tem que analisar caso a caso. Desníveis elevados. Você pode colocar condensador a 70, 90 metros para cima e, se eu não me engano, 40 para baixo. Tem uma figurinha aqui que mostra, ou então é o inverso. Nesse caso, eu colocar duas. Qual o seu nome? Hélio. Hélio, fala Hélio. Dividir o sistema. Elas trabalham como master slave ou elas Sim. vão trabalhar... Sempre uma vai ser mestra. Sempre. Sempre uma vai ser mestra. Desníveis elevados, maior vida útil, tá? Split. Quantos anos você acha que essa máquina aqui tem? 15. Alguém aqui entre nós foi quem instalou esse ar-condicionado aqui? Nós não vai te xingar aqui, pode ficar em paz. Hã? Quantos anos vocês julgam que essa máquina aqui tem?
Hã? Uma das sacadas que eu faço em estudo de payback, tá? Eu coloco no estudo de payback que a vida útil de uma máquina dessa é estourando 8 anos, desde que mantida. E a do VRF? Se não for mantida também não dura, mas a vida útil do produto é acima de 15. Então, na metade da vida útil do VRF, você já teve que pagar para trocar o split ou as peças dele. Ah, e no VRF não queima a peça? Queima também. Dá problema do mesmo jeito. Todo o sistema tem que ser mantido. Você também não tem que passar em manutenção de vez em quando? Não tem que fazer a barba, tem que tomar um banho, não tem que limpar os fios da sua vida? Ar-condicionado também. Tirar a calça de obra. O carro, quando você está com o carro, você não tem que trocar o óleo? Você quer ver um negócio que pouca gente faz? Aqui nessa cidade tem o consertador de placa? Tem o cara que conserta as placas eletrônicas? Um especialista, o cara que você manda para ele, pelo amor de Deus, resolve esse trem. 60 dias depois. 60... Ele está entre nós? Não está entre nós? Nós temos que abençoar a vida dele. Então você tem que fazer eu esqueci o nome do menino lá, cara. Diz que conserta. Tem Eletrônica Tavares, tem um cara lá junto com o Maresia, esqueci o nome dele. Neil Lander, que o cara é especialista em conserto de... Roberto Messias, lá do Goiás, lá da Redenção. Muito bom que esse senhorzinho. Você pode consertar a placa, vou contar aqui só para vocês, tá? Ele cobra R$1.000, mas o componente é 15 conto. É sério. Tem componente que é R$1. Ou então ele pega de outra placa velha, bichada. O problema é se lascou o chipset. Aí não tem como. Ele não tem máquina para programar. Muito raro ter. Mas é um cara que sabe mexer com microeletrônica ali, é diferenciado. Então tem que pagar pau para um cara desse. Mas maior vida útil, realmente tem maior vida útil. Mas não exime a necessidade de manutenção. Tem que ter, tá? Tem que ter. E eu não sei se o CREA está fiscalizando aqui, mas passou de 5 TRs é obrigatório ter o PMOC. Plano de manutenção, operação e controle, tá? Aqui é assunto para mais de metro, mas nós vamos só listando para vocês. Menor área de instalação, vocês vão ver o comparativo aqui na frente, tá? Opa! Passa, filho. Aqui é a figurinha que eu queria mostrar para vocês. Dica, tá? Pega o fabricante que você olha os limites de operação dele. Ó, comprimento máximo da tubulação após a primeira junção, 40 ou 90 metros. 90 metros para baixo, 40 para cima. Você vê qual que é o fabricante que você prefere e vê os limites de operação dele. Perdão, 90 metros se a condensadora estiver acima, que ela vai ter que ter um poder de sucção maior desse fluido que vai estar lá embaixo. E se for abaixo, você pode ter as evaporadoras 110 metros acima. Divide isso aí por 4, vocês vão ver quantos andares dão. Divide 110 por 4 aí, alguém pega aí para mim, por favor. Divide aí, 110 por 4. Essas grandes diferenças de altura, tem que ter algum looping, um sifão? Não existe sifão em VRF. Não existe. Nem o looping? Hã? 27 andares. Se a condensador estiver no teste, você pega 27 para cima. Vocês entenderam o range de aplicação dela? Um ponto importante. Ali tinha uma informação, ó, crucial. Desnível entre evaporadora, tá? O desnível máximo é de 30 metros entre uma e a mais baixa. Ou vice-versa. No mesmo sistema. Ponto importante, tá? Isso tudo dá para você preencher no fluxograma. No software de fluxograma. Você põe alturas positiva e negativa relacionadas à altura do condensador. Ele vai te bloquear ou vai te permitir, tá? Bora, filho. Olha a diferença. Ô, lindeza. Fala pro coleguinha do seu lado aí. Certeza que essa instalação foi sua, miserável. Certeza. Mas imagina, aquela primeira foto que nós pegamos tinha 60 condensadoras VRF. Aqui, se brincar, não tem 60 condensadoras de split. Ou seja, você tem economia de espaço. Espaço para o locador, para o construtor do imóvel, é grana no bolso dele. É um único ponto de manutenção lá em cima. Aqui você tem 60, aqui você poderia ter um para atender o que esses aqui estão fazendo. Sinceramente, tá? Você poderia pegar 4 condensadoras para atender todo mundo que está atendendo essa daqui. Lógico, tem os limites de capacidade, tá? Economia de espaço. Isso aqui é um exemplo de um catálogo, por exemplo, da Samsung. E a equivalência de consumo
cara, varia de cada situação, tá? Ah, eu poderia, você até me fez essa pergunta, 70%? Depende do caso. Depende do caso. Mas o pessoal fala, o split inverter economiza 40% a mais que o convencional. Perto do VRF, o split inverter é ficha. É ficha. É só você ver os mecanismos de controle. Porque o VRF controla tudo. Tudo. E agora, tem muitas evaporadoras que o ventilador do evaporador também é inverter, é os BLDC da vida. Alguém já pegou os motorzinhos BLDC aqui? Pegou? Achei que você ia fazer uma pergunta. Ó, outro exemplo, ó. Tudo, ó, tá organizadinho, hein? Bonitinho, no suporte. Certeza que comprou o suporte lá na Thermoline para estar bonitinho assim. Fita PVC, ó, faltou aqui, né? Tem gente que odeia que eu vou em obra porque eu tenho oi de erro. Eu bato oi só ó, corri isso aqui. Mas por incrível que pareça, tá? Você poderia substituir todo mundo por um sistema VRF e liberar a fachada do cliente. Vocês viram essa vantagem? Perceberam? Você liberou a fachada. Tem gente que é estético, bateu o olho, eu quero ver a casa bonita. Você tem condensadoras com descarga horizontal também, que são o que a gente chama as condensadoras front flow. Agora eu vou te dar uma informação, tá? Que é tendência de mercado. LG ia até 12 HP, condensadora front flow. Ela não era modular, não se interligavam na outra, tá? Ia até 12 HP. Daikin até 12. Midea e Trane, que são idênticas, iguais, só muda o adesivo. Repete pra mim, Midea e Trane são iguais. Eu sei que eles odeiam que eu falo isso. São idênticas, ainda mais a Trane. Odeio que eu falo isso. É a Midea que produz pra Trane, tá lá na China. Na mesma fábrica, na mesma planta, fabrica. Só muda o adesivo mesmo. Adesiveiro são dois sistemas diferentes. Idênticas. Iguais. Até as unidades internas? Ou só as Idênticas, pai. Ei, deixa eu te falar. Na minha empresa, eu vou ter que cortar, vá. Dá um pause aí pra mim.